pessoal, continuando aí nossa aula, a gente parou aí falando sobre a imobilização de Velpor. Aliás, nós falamos sobre a pinça de confeiteiro e agora a gente vai falar sobre a imobilização de Velpor, né? Que pode ser tanto engessada quanto ela pode ser pela atadura de crepom, né? Então, a Velpor ele pode ser engessado, como pode ser de crepom. Aqui no meu canto inferior, né, direito aí, aliás, esquerdo, vocês vão observar que tem uma imobilização engessada. Então, essa daí, pessoal, é a conhecida chamada imobilização de Velpor, que é uma imobilização, acho que uma das mais difíceis da gente realizar, porque a gente tem que ter muito cuidado em não fazer aí uma compressão das costelas, onde o paciente vai ter aí uma dificuldade para respirar. Então a gente tem que imobilizar, mas sempre observando se a gente não está fazendo uma compressão além do que poderia ser feito. Então a gente vai descrever agora o passo a passo da técnica, pessoal. Então, Velpor ela é utilizada com o paciente aí sentado com o cotovelo do membro lesado vai estar em 90 graus e eu vou colocar a mão do membro oposto na cabeça. Então, pessoal, a gente vai fazer essa. Tem um vídeo no final da aula que você vai ver a descrição da técnica acontecendo passo a passo. E aí vocês vão verificar e depois a gente também na aula prática a gente vai aprender a fazer esse tipo de técnica, tá certo? Então, pessoal, vamos lá na descrição. Modo de confeccionar. Primeiro eu vou colocar a malha tubular, né, do punho até a axila e também no tórax. Depois eu vou colocar o algodão em toda a extensão do membro superior, né, e em especial nas saliências ósseas, mesma orientação de sempre. Orientação, o que eu vou orientar para o meu paciente? Vou pedir para ele mexer bastante o punho e os dedos da mão para ajudar na circulação. Então, nesse tipo de mobilização aí, pessoal, o punho ele fica livre, né? Então, ele ficando livre junto com os dedos, eu vou solicitar ao paciente fazer movimentos com a mão e com os dedos, claro, obedecendo aquele princípio das 2 horas. Então, em 2 horas é bom evitar qualquer tipo de movimento. Depois dessas 2 horas, o paciente é orientado a fazer esse tipo de movimento, né? De rotação do punho, que é esse movimento aqui, né? E fazer movimentos de abrir e fechar a mão para favorecer a circulação, tá certo? E em último, eu vou aplicar a atadura engessada. Então, essa é a parte mais difícil da técnica, pessoal. Então, a indicação, quando ocorrer luxação do ombro, né? E fraturas do terço médio do húmero. A gente sabe que as fraturas mais proximais de húmero são mais difíceis a gente, por exemplo, usar a áxilo palmar, que é difícil, não vai pegar a região de fratura. Então essa daí é a mais indicada, pessoal, nas fraturas de terço médio, né? Porém, essa técnica é sempre assim, colocada em último lugar para ser utilizado. A gente vai pensar em todas as outras técnicas de mobilização, por último essa pela restrição e incômodo que gera ao paciente. O paciente fica com esse gesso e transpira bastante, então é uma técnica que para o paciente ela é muito incômoda, né? Mas é altamente resolutiva, né? Tem casos que não vai ter outro jeito, vai ter que ser essa técnica mesmo. Luxação de ombro, vocês sabem que é quando o ombro sai do lugar, você não tem fratura, mas a gente comenta que tem até um erro, tem pessoas que falam assim, foi só uma luxaçãozinha. Não, pessoal, luxação é sempre grave. Tem luxação que é mais grave do que fratura. Você não fraturou, porém o seu ombro, que é uma das articulações mais móveis que a gente tem no corpo, ela vai sair do lugar. Se ela sair do lugar, por exemplo, durante um acidente, é muito comum em quedas de altura a pessoa tentar segurar e fazer uma luxação do ombro. Então essa luxação, ela é grave e às vezes a única forma de resolver é fazendo esse tipo de técnica que a gente descreveu agora. Pessoal, como envolve regiões grandes, né, a gente sempre vai utilizar a atadura de 15 ou de 20, né? Então, uma dessas duas a gente vai estar utilizando, tá certo?
Observação, o Velpor de crepom é só trocar a atadura engessada por atadura de crepom. Então, pessoal, nesse tipo de mobilização, né, a gente de gessada, a gente tem a opção de fazer a gessada, claro que a gente sempre fala que quem vai definir isso é o médico, ortopedista. Aí ele vai optar, ou ele vai fazer a gessada ou ele vai fazer pela atadura de crepom, tá certo? Então, agora a gente vai ver uma outra técnica, né, que é a imobilização de clavícula gessada ou não gessada do tipo 8, tá? Então, esse tipo de técnica também é bastante conhecida. Então, a posição do paciente. Então, nós vamos começar agora, pessoal, a entender como realizar a técnica chamada imobilização de clavícula em 8, tá? Qual que é a posição do paciente? Sentado em um banco ou na maca, com as mãos na cintura e forçando o ombro para trás, né? O paciente vai forçar o ombro para trás. É incômodo que o paciente está com uma fratura, então uma mobilização gera dor, né? Mas a gente sempre vai encorajar o paciente a jogar o ombro para trás o máximo que ele conseguir, aí mesmo com a presença de dor, né? Modo de confeccionar. A primeira pega uma malha tubular de 10 centímetros, corte no tamanho de toda a extensão a ser imobilizada. Segundo, coloque bastante algodão dentro da malha até ela ficar toda acolchoada. Coloque-a no paciente de modo que a parte dorsal fique em 8, como na figura que a gente está observando aí, pessoal. Então, se ele sentir dormência nos braços, pedir para colocar as mãos na cintura ou deitar de braços abertos. As indicações são sempre nos casos de fraturas de clavícula. Então, a imobilização em 8 é a imobilização. Você vai pegar uma malha tubular, né? E a gente vai preencher todo o espaço dela, da malha tubular, como se estivesse fazendo um 8, enchendo, aliás, como fazendo uma almofada, e depois a gente vai fazer um 8 puxando o ombro do paciente mais para trás que a gente consegue, tá? Então esse é um tipo de imobilização aí para membro superior. Pessoal, a gente vai começar na próxima aula, aliás, na última parte da nossa aula de hoje, falar sobre as imobilizações de membro inferior agora. Então, nós falamos aí, descrevemos pelo menos 7 técnicas de imobilização de membro superior. E aí, a partir do nosso próximo vídeo, a gente vai começar a aprender imobilização de membro inferior, tá certo? Então, eu vou colocar lá no grupo para vocês todos os vídeos descrevendo e sendo realizada a técnica, cada técnica, né, bem passo a passo, e aí vocês já vão se familiarizando para quando a gente chegar na aula prática, você já ter aí toda a informação necessária para a gente poder realizar a técnica na prática, tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouquinho para a nossa última parte de nossa aula, tá joia? Um abraço.